Fala, meu jogador! Mano, hoje eu vou apresentar pra vocês o kit de treinador. O que o kit de treinador ele é? Ele é um kit onde ele vem algumas das cartas mais usadas, algumas desses packs, né? E ela vem na questão de você poder personalizar o seu deck, você começar a jogar, tanto que é no nível 3. É um auxiliar para o seu jogo. Então, por exemplo, você tem um deck, você quer montar ele com cartas um pouco mais... Você não está tão familiarizado com a questão do fandom, né? Da questão do pessoal, né? Você não sabe como é que funciona compra e venda de cartas, né? Mas depois eu ensino vocês como vocês fazem isso. Esse aqui eu consegui na Portal Geek, o Portal Geek, né? Vou deixar o link para vocês, um QR Codezinho na tela, para vocês acessarem e para vocês conhecerem mais desse produto. Então, vamos começar. Esse produto, ele vem mais de 50 cartas, né? 50 cartas. Vem 6 pacotes, um guia estratégico e uma carta código de estampas ultrada live, para você conseguir esse kit no seu Pokémon Live, certo? Então, vamos começar a abrir. Então, vamos lá, você abre pela lateral. Primeiramente você destaca essa parte aqui, onde você consegue destacar perfeitamente aqui. E você libera essa belíssima caixa aqui dentro, certo? Então, vamos lá. Você abre a caixa e você vai ter a sua surpresa, que seria o quê? Códigozinho para você usar. Aqui temos a carta. Essa carta de treinador é do Fezandipity, então ela vai ter a carta do Fezandipity, que é uma das cartas mais usadas, né, para você jogar Pokémon. TCG atualmente, né, é uma das melhores cartas, né, uma carta que sempre tá num deck, junto num deck, né. E com ela vem algumas specs, né? Por exemplo, Árvore Grandiosa, vem Hiperaroma, Cinturão Máximo, que são specs, né? A ideia dessas specs, né? São uma por deck, né? Elas são como se fosse o Coringa do baralho, onde cada uma delas faz uma habilidade diferente ou uma causa diferente, né? Você pode ver aqui que tem um texto extremamente grande nessa carta, mas é porque ela faz muita coisa na sua jogada. Cinturão Máximo e Hiperaroma, certo? Vamos começar. Temos alguns treinadores, treino de faixa preta, né? Temos pesquisa de professor, de vários assim. Geralmente, quando é esse pesquisa de professor, na verdade elas fazem a mesma coisa, né? São exatamente as mesmas cartas, fazem a mesma ideia. Só que eles são de professores de jogos ou de franquias, né? Da Pokémon em si, diferentes, né? Geralmente, vários tipos de professores geralmente que tem novos vão ter uma carta de pesquisa de professor. Geralmente é o nome aqui na lateral, onde tem os seus professores requisitos. Eles fazem a mesma coisa, certo? Temos Ordem da Chefia, muito bom. Hoje em dia é uma carta assim que é necessária no deck. Sempre vai ter junto com o Pegador de Contra-Ataque, sempre vai ter junto. Carmine tá brilhando bastante, né? Carmine tá brilhando bastante no deck de Cerulege, alguns decks também que baseiam de descarte de carta, né? Bastante. Aqui temos Decodificador de Criptomaníaca, também é uma ótima carta também, que está sendo usada também até hoje. Plínio, insubstituível, né? Ele praticamente busca duas cartas, né, de energia básica tipo diferente do seu baralho, e você pode ligar uma delas no seu Pokémon e a outra você pode colocar na sua mão mesmo, e você liga no seu turno caso você não tenha ligado. Use também, se o seu oponente tiver duas cartas prêmios restantes, se você bater em algum Pokémon, você nocautear algum Pokémon do seu oponente, você pega uma carta prêmio a mais. Então, por exemplo, tem que ser Pokémon Stera. Então, assim, se você tem um Pokémon que você bate no seu inimigo e ele é um X, você em vez de pegar duas cartas, você pega 3 cartas de prêmio. Eri, seu oponente revela a mão dele e você descarta 2 cartas de itens que você encontrou lá, resumindo. O Kino. Ele é uma carta onde ele tem 2 possibilidades na mesma carta e você pode escolher uma delas. Uma delas é troca o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémons no banco, ou durante esse turno os ataques usados pelo seu Pokémon causarão 30 de dano a mais a Pokémons X ativos e Pokémon V ativo do seu oponente, certo? Abismo da área 0, caso você tenha um Pokémon Tera no seu banco, caso você tenha um Pokémon Tera em jogo, né, na verdade, você pode colocar até 8 Pokémons no seu campo. Então, em vez de você ter 5, 6 que você está acostumado, você pode colocar 8. Montanha de Gravidade.
Montanha de Gravidade, ele é uma carta feita... Uma Montanha de Gravidade, ele é uma carta feita para caso você tenha um Pokémon estágio 2, né? Geralmente, muitos Pokémons, Dragapult, Blaze, Charizard, né? Que são estágio 2. Eles recebem 30 de PS a menos, certo? Toda diferença, querido também, muitas jogatinas também, onde ferramentas Pokémon, né? Que geralmente você está ligando os seus Pokémons, não tem efeito nenhum, você perde o efeito dessa carta. Levíncia é uma carta onde você pode colocar até 2 energias de raio básica na sua play descarte na sua mão. Ele funciona igual a um pegador de energia, só que ele funciona exatamente apenas para cartas que são do tipo elétrico. Push Week. Push Week é bem específica porque ele é junto com um deck de Lupo, né, que foi em Amigo de Jornada, né, que foi nessa coleção. E aqui, os ataques usados pelo Pokémon do Lupo, seus adversários, causam 30 de dano a mais a Pokémons ativos do seu oponente. Resumindo, é uma carta bem específica para um deck bem específico, mas caso você queira fazer ele, um deck de Lupo, você tem a possibilidade de colocar essa carta aqui que resolve bastante. Puff de Colega, temos aqui 4, bastante Puff de Colega, onde essa carta basicamente ela procura 2 Pokémons básicos de até 70 de PS, 70 de pontos de vida, e você coloca no seu banco. Geralmente essa carta é muito usada no começo de jogo, né, para você conseguir montar o seu banco o mais rápido possível. O Trompete de Vidro. O Trompete de Vidro, ele é uma carta onde você só pode usar se você tiver algum Pokémon Terra em jogo, e você pode escolher um dos seus Pokémons que sejam incolor, né, sejam natural, não tenham um tipo de elemento específico, né, e você pode ligar uma carta de energia básica sobre descarte a cada um deles. É uma carta bem quebradinha e bem interessante. Próxima carta é o PP Up do N. É uma carta específica para um deck específico também, o deck de N, né, que foi criado também no Amigo de Jornada também. E o que ele faz? Ligue uma carta de energia básica sobre descarte a um dos seus Pokémons do N do banco. Então é uma carta interessante para quem quer fazer um deck do N. Maca Noturna, a querida Maca Noturna. Uma carta bem procurada por jogadores, né? Bastante. Essa carta, você pode escolher uma carta de Pokémon ou uma energia básica do seu descarte de volta para sua mão. Como item você pode usar geralmente vários por vez. Se você tiver 4 dessas aqui, você consegue colocar bastante. Você consegue recuperar um Pokémon de volta, você consegue pegar uma energia de volta. É bem quebradinho. O Orbitera, né? Ou Terra Orb, para os mais íntimos. É uma carta onde você pode procurar um Pokémon Terra diretamente do seu baralho, né? Você consegue pegar diretamente, se eu jogar essa carta, e você pode colocar na sua mão. Muitos hoje em dia ainda estão rodando bastante decks Terras, então isso aqui ajuda bastante para você procurar mais rápido. Vamos lá. Temos agora a contra-ataque de alcance, onde se você tiver mais cartas prêmios restantes do que seu oponente, os ataques usados pelo Pokémon ao qual essa carta está ligada terão um custo incolor a menos. Então muitos Pokémon geralmente que usam 3 ou 4 energias para bater e muitas vezes é uma energia incolor ou alguma coisa assim, consegue usar isso aqui com uma facilidade maior. Lembrando que isso é uma ferramenta Pokémon, caso tenha ligado outra ferramenta Pokémon nele, né, você teria que descartar essa para usar essa aqui para poder usar as coisas. Faixa de escolha do Lupo, outra carta também específica para um deck específico, para Pokémons específicos, que é a faixa do Lupo. Os ataques usados pelo Pokémon do Lupo, ao qual essa carta está ligada, custam energia incolor a menos e causam 30 pontos de dano a mais a Pokémon ativo do seu oponente. Então é uma carta bem específica para um deck específico, mas muito legal se você quiser criar um deck de Lupo também, que são um deck bem interessante também para começar a jogar também, para você ter uma ideia, para você participar, são bem interessante. Ampulheta Misteriosa. No final do seu turno, se o Pokémon ao qual essa carta está ligada estiver no campo ativo, você poderá ligar uma carta de energia básica sua play descarte a ele. Resumindo, se o seu inimigo não tiver descartado ou tirado essa carta de você, alguma coisa assim, ele não tem descartado, se essa carta estiver ainda no seu Pokémon, e no seu Pokémon ativo, você liga uma energia ao descarte no Pokémon que essa carta está ligada.
Dom Secreto da Jasmine, um apoiador, em específico também, né? Ele é um deck, Dom Secreto da Jasmine é uma carta apoiador, para geralmente decks de sombrio. E o que ela faz? Escolha até 2 pokémons sombrios. Para cada um daqueles pokémons, procure uma carta de energia sombria básica no seu baralho e ligue-as àquele pokémon. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Se você ligou uma energia ao seu pokémon ativo dessa forma, ele agora está envenenado. É uma carta que te ajuda, mas também te atrapalha um pouquinho também, caso o seu deck não use essa habilidade, digamos assim, esse contra-tempo de envenenado, como uma forma de você contra-atacar o seu inimigo. Doce Raro. Doce Raro já sabemos já, quem conhece Pokémon já deve conhecer também, eu sei também. E o que essa carta faz? Você pode escolher um dos seus Pokémons básicos em jogo e caso você tenha uma carta de estágio 2 ou alguma coisa assim, você consegue evoluir ele mais fácil caso esteja na sua mão. Caso esteja na sua mão, você pode usar esse item. Caso não, você não pode usar ele. Certo? Substituição também. Outra carta também que muitos decks estão usando, né? O propósito dessa carta é trocar o seu Pokémon ativo pelo seu do banco, da forma que você não gasta energia, você não precisa descartar energias para poder ser usada essa carta. Ultra Bola, 4 também, muito boa também. A Ultra Bola, ela serve para você procurar qualquer tipo de Pokémon no seu baralho. Pode ser estágio 1, estágio 2, pode ser um básico, pode ser um X. Qualquer tipo de Pokémon serve. Só que a desvantagem dessa carta é que você tem que descartar 2 cartas da sua mão para poder ativar essa carta. E essa foi aqui a lista de cartas que nós tivemos. Muito boas também. Boa para quem quiser começar e não está tão inserido, né, na questão de jogatina dos jogadores, né? Não está muito inserido na questão dos jogadores, né? Não está muito familiarizado e quer começar. É um ótimo produto, assim, que necessita ter. É um produto que vale a pena e, assim, em 2025 é um investimento bem grande e é uma coisa que vai te trazer, querendo ou não, uma forma de você melhorar cada vez mais e ingressar cada vez mais no mundo Pokémon TCG, que é uma boa. Então já vem 3 esses packs para você já se divertir, brincar um pouco também. São esses packs boas até, de ataque, de defesa, bastante até. Cartas muito bem usadas hoje em dia, com rotações ainda que vão ter por bastante tempo ainda. E vamos ao importante agora, que não é só de cartas que você vive, não vai ser só essas cartinhas. Você também recebe aqui pacotes de boosters para abrir, né? No total de 6 boosters, né? Então da coleções mais, assim, antes recentes, né? Que foi Rivais Predestinados e a nova, que é da Mega Evolução da nova rotação, né? Então, vamos começar com Rivais Predestinados e vamos ver o que a gente consegue de bom para montar um deck legal e você também conseguir treinar bastante, né?